Olá, comunidade Manancial, sejam todos bem-vindos. Olá, Angola, olá, África, olá, mundo. Já chegamos com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. É verdade. Hoje nós temos e vamos partilhar aqui um tema bem particular. Hoje nós vamos falar da fé, ou seja, eu vou partilhar convosco o que eu tenho aprendido com Deus nos últimos tempos sobre a fé que produz o milagre. É verdade. E ele vai estar baseado no livro de João, o capítulo 7, versículo 37 a 39, perdão. É o que nós vamos ler rapidamente, como você já sabe, ali em casa. Então, não saia daí, por favor. E diz assim, então, a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A fé que produz o milagre. É isso que nós vamos ver hoje. E assim, para lembrar a você ali em casa o que é fé. Segundo a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Esta fé. E se for falar assim de forma mais terra a terra, assim mais, se calhar, científica, dizer que a fé é simplesmente confiança em Deus. Então, para tal, eu hoje trago aqui para nós partilharmos juntos, refletirmos em torno disso juntos, 3 elementos de uma fé que produz o milagre. Como primeiro elemento que nós vamos assim refletir juntos em torno desse tema, dizer que a fé que produz o milagre é uma fé que é seguida, ou seja, para ter fé que produz milagre, você precisa ter sede. Ela é seguida de uma sede, ok? Nós lemos isso e eu vou aqui, trouxe mais alguns versículos que é para ilustrar algumas histórias, vamos ver juntos alguns personagens na Bíblia de pessoas que viveram, experimentaram o milagre da parte de Deus, mas conseguimos ver um elemento que todos eles tinham em comum: a sede por Jesus, a sede por Cristo. Sede, em primeiro lugar, nós precisamos ter sede. As pessoas que vivem, que experimentam a fé milagrosa, são aquelas pessoas sedentas por Cristo, são aquelas sedentas por Jesus. Essas sim recebem um milagre. Nós temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Alguns de vocês se calhar já conhecem, mas eu vou ler convosco rapidamente o livro que retrata um pouquinho da história dessa mulher. Na verdade, está em Mateus 10, em Mateus 9, perdão, versículo 20 e 22, fala da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que padecia, sofria de uma hemorragia durante 12 anos. A Bíblia explica, a Bíblia conta, não é, que ela decidiu, Jesus não a conhecia, ela decidiu consigo mesma, depois que ouviu que Jesus passava pela cidade onde ela se encontrava, ela decidiu ir ter com Jesus e tocar apenas
na orla do seu manto, na orla do seu vestido, na orla da sua roupa. Não foi Jesus que lhe mandou fazer isso. Então, aqui nós vemos um elemento, e como nós vimos aqui no livro que lemos também, um elemento que essa mulher tinha, sede. Ela ouviu e foi ter. Não precisou esperar que alguém lhe cutucasse, alguém lhe empurrasse. Uma outra pessoa que também experimentou o milagre foi o cego Bartimeu, também uma personagem na Bíblia. E olha que Bartimeu era cego, ele ficava mendigando ali no caminho, nas estradas, na rua onde Jesus estava a passar. A história do cego Bartimeu está em Marcos 10, 46 a 52. Você que está a tomar nota, você que quiser depois com mais calma ler, então vais encontrar. Trata-se de um cego, Bartimeu, ele experimentou o milagre. A Bíblia conta que quando ele ouviu que Jesus passava, havia uma multidão, havia barulho. Nós sabemos que onde há multidão, há barulho. Mas ele não se deixou intimidar. Ele clamou, começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Então nós vemos aqui uma sede por parte desse indivíduo. Uma sede, primeiro, a pessoa que opera, o operador de milagres. Ok? E ele vai gritar, é como se ele estivesse a adorar, né? Jesus, filho de Davi. Nós temos hoje várias canções que às vezes só falam mesmo duas palavras, que é exaltar o nome de Jesus. Esse camarada, esse indivíduo gritou, clamou, Jesus. Então, há aqui uma sede que nós vemos também nesse homem. A terceira pessoa ainda nesse elemento é a mulher cananeia. A mulher cananeia era uma mulher que tinha uma filha endemoniada e ela também ouviu, também deu conta que Jesus estava passando. Na verdade, Jesus estava a ir à casa de um chefe naquela época para ir curar a filha daquele. Na verdade, a filha já tinha morrido, né? Era para ressuscitar. O homem convidou Jesus para ir para lá. E essa mulher começou a clamar por Jesus. Clamava, Jesus, filho de Davi. Sempre ali, a mesma palavra volta a sair nessa terceira pessoa. Jesus, filho de Davi. E ela clamou pelo socorro. Vem socorrer a minha filha, está endemoniada. Essa história nós conseguimos encontrar em Mateus 15, 21 a 28. E Jesus nem sequer lhe respondeu. É engraçado que nessa história a Bíblia faz referência desse pormenor. Jesus não a respondeu, não lhe dirigiu palavra nenhuma. É doloroso, né? É Jesus, o filho de Davi, é Jesus aquele que cura. Ela ouvia falar desse Jesus, mas começou a gritar por ele, chamava por ele, pedia socorro. E Jesus simplesmente não lhe respondeu. Até o momento em que ela se aproxima, e a Bíblia aqui nessa história faz referência que ela adorou. Eu vou rapidamente ler, acho que é melhor, vamos ler aqui rápido, para certificar melhor. Está em Mateus 15, 20. Pois, então, a partir do versículo 21, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Senhor, socorre-me. Ok? Nós vemos aqui, ela mais do
A sede dela era tanta, essa é uma das partes que mais me toca, que mais me chama a atenção, é que ela, apesar de Jesus não lhe dirigir nenhuma palavra, apesar de Jesus ter sido tão duro quando decidiu finalmente lhe responder, fruto da petição dos seus discípulos, ele vai lhe dizer o quê? Eu não posso dar o que eu tenho, que pertence aos filhos de Israel, aos cachorrinhos. Em outras palavras, estava a lhe chamar de cachorra. E ainda assim, essa mulher vai ter um ato muito interessante. A Bíblia fala que ela o adorou. O adorou. E depois dali é que Jesus lhe responde, não é bom dar aos cachorrinhos. E ela ainda assim replica dizendo, ok, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Em outras palavras, ela estava a mostrar a Jesus que você é meu dono, então, por seres meu dono, eu tenho o direito, nem que for das migalhas. Então, aqui nós vemos uma sede terrível na vida dessa mulher, porque só depois dela ter dito isso é que Jesus vai lhe dizer, vai, a tua fé te salvou. Jesus admira, está aqui a história, na Bíblia vem mesmo escrito isso, oh mulher, que grande é a tua fé. Jesus admirou com a fé, em outras palavras, Jesus conseguiu notar a sede por ele, que ela exprimia, que ela transmitia, ok? Então, primeiro elemento, para nós vivermos, para nós experimentarmos o milagre da parte de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres sedentos por Jesus, sedentos da presença dEle, sedentos por Ele primeiro. Não sei qual é o problema que você tem, se o teu problema também é cura, se o teu problema também é alguém que está endemoniado na tua família, precisa receber uma libertação. Se o teu problema é casamento, se o teu problema é uma questão de conseguir terminar o ciclo escolar da tua vida, que você não consegue terminar até agora, não deixa de ser um milagre que você está à espera da parte de Deus. Mas eu quero lhe lembrar que as pessoas que experimentam um milagre, na verdade, antes delas experimentarem um milagre, elas precisam ter essa sede por Jesus. Ter a sede, primeiro, pelo operador de milagres, antes de ter sede do milagre. Tenha sede daquele que cura, aquele que é capaz de curar a tua enfermidade, antes de você ter sede pela cura, o milagre da cura, experimentar o milagre da cura. Como segundo elemento, eu trago aqui a questão de vir a Jesus. Para você experimentar o milagre de Deus, para você experimentar o milagre na tua vida, você precisa vir a Jesus. Agora, como é que isso funciona? Vir a Jesus, na verdade, trata-se de um movimento que você faz. Um movimento mais do que físico, é um movimento da tua alma, é um movimento do teu espírito. Ok? Se nós queremos encontrar Jesus, nós devemos buscá-lo. É nossa responsabilidade irmos atrás disso, buscar por isso, procurar encontrar isto. Eu aqui trago, por exemplo, a história de um versículo, um trechozinho do livro de Jeremias 29:13, onde a Bíblia fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, primeiro, para encontrar Jesus, para vir a Jesus, nós é que temos de dar esse passo. Há uma outra passagem que diz a mesma coisa, quase, né? Se calhar em outros termos, mas fala da mesma coisa. Está em Tiago 4:8, onde a Bíblia fala assim,
Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É como se, traduzindo esse versículo, é como se Deus só reage à nossa ação. Então, Jesus está ali, Jesus está pronto, Jesus já morreu na cruz, Ele já entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos, para que nós vivêssemos uma vida abundante financeiramente, emocionalmente, espiritualmente e não só, sentimentalmente, mas para nós experimentarmos isso de forma física, palpável, nós precisamos ir a Ele, nós precisamos nos achegar. Então, como eu disse, esses 2 versículos nos mostram que vir a Jesus é nossa responsabilidade. Cabe a nós nos incumbir dessa responsabilidade. Quando nós decidirmos nos achegar a Cristo, nos achegar a Jesus, Ele se achegará a nós. A Bíblia não mente. A palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus não é um homem para que minta, nem o filho de um homem para que se arrependa. O que Ele diz da sua boca, Ele vela para cumprir. Ok? Então, como segundo elemento, é isto. Nós precisamos, para experimentar a fé que produz milagre, precisamos vir a Jesus. Precisamos nos achegar a Jesus. Precisamos buscar a Jesus. E como terceiro elemento e último, a fé, para nós experimentarmos a fé que produz o milagre, é necessário que nós ganhemos consciência da presença de Deus. É verdade. É possível nós frequentarmos igrejas, nós termos pessoas nas nossas casas, sermos amigos de pessoas que até são tementes a Deus, têm uma relação com Deus, e nós não termos, porque simplesmente não temos consciência de que Deus existe, de que Deus é real, de que Ele está conosco em todo momento, a toda hora, em todos os lugares. Deus está conosco. Deus está presente. Eu tenho uma história que eu gostava que nós lêssemos e refletíssemos juntos e fundamentássemos o que estamos aqui a falar. Isso aconteceu com Jacó. Está em Gênesis 28. Essa também nós vamos ler e eu peço que tenhas mesmo paciência, porque às vezes é bom. Gênesis 28, 16. Vamos só ler rapidamente o que a Bíblia fala ali a respeito de Jacó, o que ele experimentou. Eu disse Gênesis 28, 16. Poxa. Nós vimos ali um homem que experimentou, ele viu o céu aberto. Então, a Bíblia diz assim, em Êxodo 16, diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E vamos já ler um outro que está no versículo 11, é no mesmo capítulo, Gênesis 28, versículo 11. Diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Então, Jacó dorme, ele pega numa pedra e vai dormir, né? Pegou na pedra e fez de travesseiro, fez de almofada para descansar. E ali ele viu o céu aberto. Então, só ali, em outras palavras, ele experimentou um milagre. Ele viu o céu aberto. E só ali é que ele
como se diz na gíria, a ficha caiu. Afinal, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Uau, isso acontece com muitos de nós às vezes. Nós estamos na nossa casa, nós oramos, nós buscamos a Deus, meditamos, mas nós não temos não temos consciência de que aquilo que nós estamos a fazer, quando nós estamos a orar, quando nós estamos a invocar o Senhor, quando nós estamos a meditar, o Senhor já está ali. O Senhor já está ali. Dizer com isso é quando nós temos noção da presença de Deus que nós ganhamos essa consciência. Que nós vamos sair do natural para experimentar uma dimensão sobrenatural. Jacó pegou numa pedra. Essa pedra pode simbolizar aqui Cristo. A Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha inabalável. Essa pedra é quando ele decidiu descansar. Às vezes nós estamos atrás do milagre, às vezes nós corremos atrás, andamos de médico para médico, daqui a pouco vem te falar, você já girou aqui, vai ainda na Namíbia, eu tenho um senhor que tratou a minha mãe, que tratou o meu tio, e você às vezes já é daquelas pessoas que já andou muito para aquela situação específica, aquela doença específica. Experimenta Jesus agora. Se calhar você já experimentou todos os médicos daqui de Angola, já experimentaste todos os médicos lá dos países mais conceituados, como a medicina mais avançada, da África do Sul, da Namíbia, de Lisboa, da Espanha. Experimenta agora ainda Jesus. Para um pouco, experimenta Jesus. Jacó pegou na pedra e descansou. Em outras palavras, é quando nós concentramos os nossos pensamentos, as nossas reflexões, tudo isso em Cristo, na pessoa de Cristo, que nós experimentamos o milagre, que nós vamos ver o céu aberto, como Jacó viu o céu aberto. E Jacó deu conta que Jesus estava com ele, que Deus estava ali naquele lugar. Às vezes o nosso problema é que nós queremos ouvir todo mundo, nós vamos para todo mundo, vamos em todos os lugares, mas nós nos esquecemos que Deus está conosco. A Bíblia fala, acho que é Mateus 28, 20, a Bíblia fala, é Jesus que falava, eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco. Ele não disse estarei convosco. Ele disse estou convosco. Ele está conosco em todo lugar, a todo momento. Então, ganhar a consciência de que Deus está conosco em todo momento, a toda hora, em todo lugar onde nos encontramos, nos faz experimentar o milagre. Nos faz viver o milagre. Então, tente, experimente Jesus. Procure ter sede de Jesus. Procure ter sede de Deus. O salmista, em Salmos 42, 2, a Bíblia diz assim, tenho sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. É interessante que ele faz menção do Deus vivo, porque existem pessoas que até colocam fé em algum Deus, mas existem deuses mortos, existem deuses que não falam, deuses que não ouvem, deuses que não curam, deuses que não libertam, mas o Deus que nós servimos, este está vivo. Ele salva, cura, liberta. Ele pode lhe dar a solução do problema que você está a viver, independentemente do grau e do nível que ele pode ser. Então, ter em conta que o Senhor está conosco sempre é importante. Dizer que é necessário que nós possamos desenvolver, assim mesmo para finalizar, eu quero lhe encorajar
a desenvolver, a cultivar uma fé que produz um milagre. Ou seja, procure ter sede, seja uma mulher, seja um homem sedento por Jesus. Em primeiro lugar, seja um homem que está atrás, que vai atrás daquele que opera milagres, em vez de ir atrás dos milagres. E Deus lhe vai visitar, Deus lhe vai, de facto, curar, Deus lhe vai libertar, Deus lhe vai transformar e vai lhe fazer ser uma mulher, um homem bem-sucedido. Creia nesse Deus. Tenha sede por Jesus. Tenha sede por Jesus. E Ele não lhe vai decepcionar. Então, assim mesmo, para finalizar aqui essa nossa partilha de hoje, eu quero fazer uma oração, ajudar alguém lá em casa que quer receber a Jesus, porque é um dos elementos que nós tivemos aqui a falar, uma das formas de desenvolver uma fé que produz o milagre é vir a Jesus. E é nossa responsabilidade nós virmos a Jesus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, eu quero orar consigo. Você só precisa repetir essas palavras comigo e depois eu vou orar no final para si. Coloca a sua mão no peito e diz assim: Senhor Jesus, obrigado pela vida, obrigado pela respiração de graças. Reconheço que sou pecador, reconheço que morreste na cruz para me salvar. Peço-te que me perdoes os meus pecados, que laves o meu coração e purifiques a minha vida hoje. Eu decido caminhar e andar contigo daqui para frente. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou orar. Eterno Deus, soberano Pai, eu oro a favor desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente que ouviu esse tema, que ouviu essa partilha e que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Eu peço que o Senhor lhe ajude a não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que ele permaneça nessa decisão, que ele procure caminhar contigo, que ele procure se achegar cada dia e cada vez mais de ti, em nome de Jesus. Pai, guia os seus passos daqui para frente e que o teu nome venha a ser glorificado por intermédio da vida dessa pessoa e na vida desta pessoa, da agora em diante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia que você não é mais o mesmo. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de novo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a tua vida não é mais a mesma a partir de hoje. Agora eu quero lhe encorajar. Como nós sabemos, quem nasceu de novo, quem nasceu agora é um bebê, só que você é bebê espiritual. Então eu quero lhe encorajar a procurar uma igreja, de preferência cristã, que lhe vai ajudar a crescer espiritualmente. Você precisa amadurecer no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E então, eu quero lhe encorajar a procurar uma igreja à sua volta, que seja mais próxima da tua casa, para poderes crescer e seres bem enquadrado. Você que não tiver uma igreja, eu quero lhe encorajar a enviar uma mensagem com a palavra novo, neste número que vai aparecer agora no ecrã, e nós lhe vamos ajudar, nós vamos encaminhar. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a África, Angola e o mundo. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós queremos agora lembrá-lo, por favor, continue a seguir as páginas da Manancial no Deserto, no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. É só clicar, é só fazer a pesquisa Manancial no Deserto, que já aparece. Então, até lá, não se esqueça, hashtag tem de ficar atento.